pode se assentar, pegar a tua palavra, pegar a Bíblia e vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Dai e dar-se-vos-á. O que mais? Então todo mundo junto, lá. 1, 2, 3. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos serão acrescentados. Essa parte eu não tinha escutado ninguém falando. Vos serão acrescentados. Versículo ótimo, né? Normalmente é muito usado para palavra de oferta. Um versículo que nós gostamos. Como seres humanos, nós gostamos. Porque nos faz lembrar da meritocracia. Eu faço para receber. E olha só que bom, aqui fala que eu faço e recebo muito mais. Isso é uma meritocracia boa. Isso chama a nossa atenção. Porque eu dou e recebo muito mais. É um versículo bem conhecido. Isso está lá em Lucas. Vamos ler lá em Lucas? Lucas 6. Lucas 6. Evangelho de Lucas 6:38. Ok? Tudo bem? Todo mundo achou? Vamos lá. Vamos ver se nós acertamos. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a medida com que tiveres medidos, vos medirão também. Amém? É um versículo ótimo, que nós usamos, nós compartilhamos, nós ensinamos sobre esse versículo. Mas o contexto que Jesus usou esse versículo é que eu gostaria de salientar aqui para vocês hoje. Eu gostaria de dar uma ênfase para nós hoje. Então vamos ler o 37 e o 38, tá bom? 37 está escrito assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. 37 nos dá uma nova visão desse versículo. Não acha? Não julgue, para que você não seja julgado. Não condene, para que você não seja condenado. Perdoe e você vai ser perdoado. Dê e dar-se-vos-á. Está vendo que dá uma outra ideia, um outro significado para esse versículo? E aqui Jesus está falando sobre relacionamentos. Sobre relacionamentos. Podemos usar para a oferta? Podemos usar para a oferta, sim. É um princípio, é uma verdade universal. É um fato. Você dá, você recebe. Você planta, você colhe. É um princípio. Isso é um princípio. Tá bom? Essa máxima não muda. Dai e dar-se-vos-á. Mas no contexto aqui, Jesus estava focando relacionamentos. Sobre julgamento no relacionamento. Vamos ler de novo? 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis então perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiveres medido, vos medirão a vós também. Quando nós julgamos, nos fazemos juízes. E o juiz conhece o bem e o mal. Então, qual é o nosso limite? O que nós usamos para julgar? O que nós usamos para realizar o nosso julgamento? É o nosso entendimento sobre o bem e o mal. E de onde que isso veio? Lá do Éden. Lá do jardim, lá no Éden. Vamos lá para Gênesis. Vamos ver de onde vem o nosso conhecimento do bem e do mal, o qual nós usamos para fazer os nossos julgamentos. Lá em Gênesis 3.
Gênesis 3, 4 até o 6. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus então vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao seu marido, e o comeu. E a partir daqui, eles começaram a ter conhecimento sobre o bem e o mal. A serpente mentiu aqui. A serpente mentiu. A serpente falou que o homem e a mulher, se comessem, eles iam ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mentira. Mentira. Sabe por quê? Desce um pouquinho mais. Vamos ler o 8. O 8. Logo depois que eles comeram, 8. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. O homem tinha acabado de pecar, acabou de pecar. Então vem Deus falar com ele, e ele se esconde. Ele julga que Deus vai condená-lo. Mas o que o homem estava com medo? Ele ficou com medo porque ele estava nu. Não porque ele tinha pecado. Ele julgou errado. Julgou errado. Ele ficou com medo porque ele estava nu. Ele olhou para ele e falou: olha só como eu sou imperfeito. Olha como o meu corpo é imperfeito. Olha como eu tenho aqui essas estrias aqui. Olha como eu podia ser mais forte, eu não sou. Isso aqui não está bom. Deus não pode me ver desse modo. O julgamento de Adão não foi assim: pequei, comi a árvore, me dei mal, eu vou me esconder de Deus porque eu pequei. Não, ele se escondeu de Deus porque ele estava nu. Estava com medo, porque ele estava nu. Começou os julgamentos errados. O discernimento, o entendimento do homem sobre o bem e o mal não é o mesmo de Deus. E quando nós julgamos errados. Nós temos o julgamento errado. Mas antes de nós nos aprofundarmos nisso, deixa só fazer uma separação aqui, tá bom? Paulo diz assim: vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Em Apocalipse fala assim, que Deus vai, aos que vencer, vão julgar as nações. Espera aí, Paulo diz que nós vamos julgar até os anjos, e nesse contexto Paulo estava falando sobre que a igreja estava em pecado e eles não estavam fazendo nada. Eles não estavam julgando aqueles irmãos que estavam em pecado. E hoje está falando agora que eu não posso julgar, que o meu julgamento é errado. Deixa eu fazer uma separação aqui, tá bom? Quando a questão é reino dos céus, igreja, corpo de Cristo, Cristo dá autoridade para nós julgarmos. A autoridade dentro do reino espiritual, ok? Então, se há alguma coisa de errada espiritualmente no nosso meio, o pastor tem autoridade para julgar a causa. Deus deu essa autoridade para ele, no reino espiritual, no reino dos céus. Mas quando a questão é relacionamentos, o julgamento atrapalha. O julgamento estraga. Porque quando eu julgo, aí entra o primeiro ponto, quando eu julgo, eu não perdoo. Quando eu julgo, eu não perdoo. Sabe por quê? O julgamento é uma mão de duas vias. Ela vai e ela volta. Quando eu julgo a minha esposa, eu também estou me julgando. Como assim? Minha esposa fez algo que eu não gostei. Estou julgando que ela não está certa. Nesse momento, estou me julgando que eu estou correto. E eu tenho capacidade para julgar a minha esposa. Tem dois julgamentos acontecendo aí.
Eu estou julgando a minha esposa, estou julgando o meu irmão, estou julgando o meu pai, julgando o meu filho por uma ação que eles fizeram. E nesse instante eu estou me julgando, falando que eu sou capaz de fazer esse julgamento. E se eu julgo, então eu não perdoo. Eu não perdoo. Porque essa pessoa não merece. O juiz não perdoa, o juiz apenas julga. Julgamento é uma rua de mão dupla. Quando eu julgo o meu próximo, eu julgo a mim mesmo. Quando eu julgo o meu pai e falo que ele errou, que talvez ele tenha errado mesmo, estou falando que o meu pai, ele é imperfeito e eu sou melhor do que o meu pai. Então o meu pai deveria se rebaixar a mim e pedir perdão. Meu pai deveria então se rebaixar a mim e deveria então pedir perdão por aquilo que ele fez. Então eu vou ver se eu vou perdoar ele. Então eu vou ver se ele merece esse perdão. Volta lá para Lucas. Lucas 7, 37. Perdão, Lucas 6, tá bom? 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Não julgueis, porque quando você julga, você também já está sendo julgado. Não condene, porque quando você está condenando alguém por uma ação dela, então você também está sendo condenado. Perdoe, então você também vai ser perdoado. Se nós negligenciamos essa máxima, esse princípio de Deus, aí então nós começamos a nos machucar. Começa a ter machucados na nossa alma. Então nós olhamos para aquilo que a minha mãe fez para mim e eu julguei que aquilo não foi certo. Eu julguei que aquilo foi algo errado. Eu me pus como juiz. Então a mágoa entra no meu coração e passa anos e anos e anos e a mágoa continua no meu coração. A gente acha que está por cima da carne seca, está por cima ali, porque eu estou julgando, porque eu tá vendo? Está errado, está vendo só? Isso aqui não está certo, mas na verdade você está por debaixo dela. Aquilo está maltratando você, aquilo está ferindo você, aquilo está aprisionando você. Quando eu julgo, eu sinto dor. Quando eu julgo, as coisas vão sempre de mal a pior. Por quê? Tiago. Esse é o segundo ponto, tá bom? Tiago. Tiago 4. 4:11. (11 e 12). Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, 4:11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga ao seu irmão, fala mal da lei e também julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas sim juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Quando você julga o teu próximo, e quem mais próximo de você, senão aquele que você se relaciona? Vamos dar um tempinho aqui, pisar no freio. Bom, pisar no freio. Eu pedi que você faça um exercício mental aí, rapidinho. Comece a pensar um pouco nas pessoas próximas de você. As próximas. Esse é o seu próximo. Bom, não próximo agora, tá bom?
mas próximo que faz parte da sua vida. Família, amigo de trabalho, alguém que foi próximo de você, que agora não está tão perto, mas foi próximo, foi o teu próximo. Pense nas pessoas que estão próximas de você. Ok? Pensou nas que estão próximas de você? Joia. Agora então, volta um pouquinho aí no passado e pensa quem estava próximo de você quando você era criança. Quais eram os seus próximos? Aí põe a idade que você quiser pôr aí. Quiser pôr 10 anos, 7 anos. Esses eram os seus próximos. Adianta um pouquinho mais no tempo. Pensa quem eram os seus próximos há 10 anos atrás. Onde é que eu estava 10 anos atrás? Ai, mas pensa nos seus próximos. Adianta um pouquinho mais. 5 anos atrás, quem eram os seus próximos? Aí então você começa a pensar, muita gente passou pela minha vida. Muita gente. E quantas dessas pessoas eu julguei, eu magoei, eu fui magoado por essas pessoas. Para os próximos. Para os próximos. Porque quem machuca o nosso coração é o nosso próximo. Ele só vai machucar o nosso coração, e preste muita atenção nisso. Esse próximo só vai machucar o teu coração porque você julgou esse próximo. Porque você julgou. Você julgou ele menor e você maior. Por isso que ele magoou você. Porque você deixou que essa mágoa fizesse parte da sua vida quando você julgou esse próximo. Tiago nos fala assim, se nós julgarmos o nosso irmão, então nós julgamos a lei. Qual é o cumprimento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Relacionamento. Se você julga o seu irmão e julga que ele não é mais apto para fazer parte da minha vida, porque na minha vida só pessoas importantes fazem parte, porque eu sou importante, ó, julgando aqui, porque eu sou importante. Essa pessoa que errou comigo, nunca mais eu quero ver ela na minha frente, porque ela não merece estar no mesmo teto que eu. Estou julgando a pessoa, estou me julgando, me atolando na falta de perdão, no rancor, e aquilo machuca o meu coração, porque eu estou julgando. Estou julgando Deus. Estou julgando o meu próximo. Estou julgando a lei. O que seria então julgar a lei? Seria avaliá-la de tal modo que no final daria tudo ou nem um pouco valor para ela, agindo como se eu estivesse acima da lei. Se toda a lei de Deus se resume em amar o próximo, e eu me recuso a amar o próximo, porque ele não merece o meu perdão, não merece estar comigo, eu estou me pondo acima da lei. Estou me pondo acima da lei de Deus. Isso gera doença na nossa alma, doença no nosso coração. Então eu não consigo cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então eu não consigo caminhar com Deus. Eu não consigo então seguir adiante, porque eu estou me pondo como juiz da lei e não como cumpridor da lei. Então eu patino, ando e não vou, ando e não vou, porque eu estou preso no meu julgamento de que eu sou o juiz e as pessoas merecem ser julgadas por mim. Aqui a palavra no original, ela é
Catala-leite. É bem assim mesmo, catala-leite, tá bom? É a catala-leite. Não deve ser assim que fala em português. Eu estou aqui falando em português lá, tá bom? É o catala-leite. É a palavra que Tiago estava usando aqui. Que significa o quê? Você julgar. Você pensar ou falar mal de alguém sem deixar que a pessoa se defenda. É você condenar. Você ser o juiz. Essa é a palavra que Tiago estava usando aqui. Quando você se coloca nessa posição de quem condena, então você está julgando a lei, está julgando a Deus. Então, quem é você para julgar o seu próximo? E quem é você para não perdoar o seu próximo? Quem é você? Quem é você? Se tem alguém que poderia julgar e não perdoar, é Deus. Jesus. E Ele perdoa. Então, quem é você para não perdoar? Quem é você para pegar uma ofensa de uma pessoa e guardar aquilo tão forte ao ponto de desejar o mal para essa pessoa? Quem é você? Quem é você? Ah, Ed, mas você não sabe o quanto essa pessoa magoou o meu coração. Você não sabe o quanto eu fui magoado. Você não faz ideia. Não faz. Você não faz ideia o quanto eu sofri porque essa pessoa agiu desse modo. Você não faz ideia. Eu não faço ideia mesmo. O coração é teu. Os relacionamentos são teus. Nós somos indivíduos, somos individuais, somos pessoas únicas nesse mundo. O meu modo de sentir, de amar, é diferente do seu modo de sentir e amar. É diferente. Diferente. Se o meu pai me der um tapa na cara, eu vou receber de um jeito. Se o teu pai te der um tapa na cara, você vai receber de outro jeito. Porque você é único. Eu não vou saber o quanto vai machucar você. Você não vai saber o quanto vai me machucar isso. Se o teu pai te abandona, eu não vou saber o quanto você está sofrendo. Se a tua mãe te abandona, eu não vou saber. Se a tua mãe te falou uma palavra feia, amaldiçoou você, eu não sei o quanto isso machuca a sua vida. Se o teu esposo, se a tua esposa fez algo com você, abandonou você, falou algo errado para você, eu não sei o quanto isso machuca você. Eu não sei. Eu não sei, realmente. Mas de uma coisa eu sei. Deus conhece essa dor. Deus sabe o quanto isso machuca você. Ele sabe. E é isso que nós temos aqui hoje. Corações feridos. Corações machucados. Corações machucados. E nós não sabemos o quanto você está sofrendo com isso. Eu não sei, mas saiba, Deus sabe. Ele sabe. E é por isso que Ele está aqui nessa manhã. Para tocar e curar esse coração ferido, esse coração machucado. Jesus, Ele foi ferido, machucado, abandonado. Ele foi pisoteado, cuspido. Fizeram muita coisa com Ele. E no final, Ele não julgou. E Ele falou isso antes. Ele falou assim, enquanto Ele estava ensinando, Ele falava assim, eu não julgo, o meu Pai julga. Eu não julgo, porque Ele estava falando sobre relacionamentos. Ele falou, eu não julgo vocês. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para me relacionar com vocês. Estou aqui para olhar todos os seus defeitos e falar, eu te amo com esses defeitos. Estou aqui para falar assim que vocês podem bater em mim, cuspir na minha cara, me abandonar, vocês podem fazer o que vocês quiserem contra mim, eu vou perdoar vocês.
porque eu não estou aqui para julgar vocês, estou aqui para amar vocês. E foi o que ele fez, amou até o fim, amou até a morte e a morte de cruz. Quem é Jesus para julgar Deus? E ele não usou disso quando se fala sobre relacionamentos. Ele não usou isso. Ele não usa até hoje, ele não usa isso. Em questão de relacionamento, ele não usa o julgamento dele contra você em tempo nenhum. Não tem pecado, não tem erro, não tem nada que você faça de errado que Deus não perdoe você. Porque ele não julga você no quesito relacionamento. Então quem é você para julgar? Quem é você para não perdoar? Quem é você para continuar com essa mágoa? Agora o pior de tudo é quando nós começamos então a julgar Deus. E nós julgamos Deus. Nós julgamos Deus. O cumprimento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se eu julgo meu irmão, eu sou juiz da lei. Se eu sou juiz da lei, então eu sou juiz de Deus e do meu próximo. Então alguém importante na minha vida falece, morre. Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Então algo grande, uma catástrofe, uma coisa ruim acontece na minha vida e eu falo, Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por esse deserto na minha vida? Por que o Senhor permitiu que eu sofresse desse modo? E colocamos a culpa em Deus. E quando acaba a gente fala, ai Deus, eu entendo que o Senhor me fez passar por isso porque o Senhor queria trabalhar comigo. Não! Deus não te fez passar por deserto nenhum. Você foi porque você quis. Você foi porque você escolheu o deserto. Você foi porque você escolheu julgar. Você escolheu não perdoar. Você escolheu a mágoa em vez do perdão e do amor. Deus não te levou lá. Deus te resgatou de lá. Deus te tirou de lá. Porque Deus te tirou de lá, você fala, ai, foi Deus que me pôs, mas Deus me tira. Você entrou porque você quis e Deus te resgatou de lá. E nós passamos então a julgar Deus. Porque Deus me fez passar por isso. Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Porque Deus e porque Deus. Sendo que Deus, Ele apenas te resgata das suas decisões erradas. Ele apenas cura os machucados que você escolheu fazer em você mesmo. Ele apenas cuida de você, para que você não faça mal para você mesmo. Um exemplo de um homem, e esse é o terceiro ponto, que não julgou, e Deus abençoou, e você vê o quanto essa pessoa foi incrível, José. Vamos lá para Gênesis, e vamos aprender aqui com esse homem aqui, José. José, ele é um ótimo exemplo de alguém que não julgou. Ele não julgou. E ele tinha motivos de sobra. E vamos aqui citar alguns motivos que ele tinha para realizar esse julgamento no relacionamento dele, com o próximo dele. Tá bom? Irmãos. Os irmãos eram próximos dele, não vocês irmãos, falando irmãos de José, tá bom? Estamos falando assim, irmãos de José. Os irmãos de José, eles odiavam José. Está lá em Gênesis. Vamos abrir em Gênesis 37, 4. Gênesis 37, 4. Gênesis 37, 4. Tudo bem? Vendo, pois, os seus irmãos, os irmãos de José, que o seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos de José odiavam José, julgaram José. Olharam para José e falaram, meu pai ama mais esse menino que é o mais novo. Ele era o mais novo de 10 irmãos, com ele 11. Dos 11 ele era o mais novo. E os 10 olhavam assim e falavam, esse pirralho aí, por que o meu pai gosta mais dele? Ele é fraco, ele é feio, ele é burro.
Ele é isso, ele é aquilo. Quantas vezes alguém já te falou isso, apontou para você e falou, você é fraco, você é feio, você é burro, você não serve para nada, você só serve para ser jogado fora. Nem sei por que você nasceu. Certeza você vai crescer, vai se tornar um nada na sua vida. É o que os irmãos de José falavam para José, odiavam ele. Odiavam ele. Para que ele não podiam mais falar com José pacificamente. Julgavam José constantemente. Julgaram tanto ao ponto de, ainda aqui no 37, 18. De longe viram José e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, lá vem esse tal sonhador. Vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E vamos dizer, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Odiaram ele tanto, julgaram ele tanto, a ponto de conspirar, matar José. Os irmãos de José iam matar José. Ah, tá aí esse sonhador aí. Só porque ele estava tendo uns sonhos que vinha de Deus, e vinha de Deus esses sonhos, julgaram José. Ainda seguindo a história no 26. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos então concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Então esses levaram José para o Egito, para ser escravo no Egito. Venderam José por 20 moedas de prata. Julgaram José por 20 moedas de prata. Por quanto já julgaram você? Você vale um monte de... Eu não vou nem falar porque não fica mesmo, mas você vale um monte de coisa que não presta. Por quanto você foi julgado? Trocaram você por quanto? Por quanto que você foi trocado? Isso machucou, né? Isso machuca, né? Mas sabe por que machuca você? Porque você julga a pessoa que trocou você por 20 moedas de prata. Por isso que machuca você. Porque você pensa, fala, pô, como é que essa pessoa conseguiu fazer isso comigo? Me trocou desse jeito. Justo eu que tenho tanto valor, sou tão importante, sou tão especial. Justamente eu. Se fosse o meu irmão ali, eu até ia achar certo, porque o meu irmão ali, ele também faz uns negócios que eu não acho certo, mas justamente eu, me trocaram por isso. O meu pai me trocou por isso, a minha mãe me trocou por isso, os meus irmãos me trocaram por isso. Te machuca porque você julga. José não julgou. Vai lá para Gênesis 50. Dá uma passeadona aí. Depois de tudo acontecido, José virou o principal do Egito, só abaixo do rei, do faraó apenas. Já estava tudo acertado, os irmãos já sabiam quem era ele. No final de tudo, aconteceu isso aqui, ó, 50-15. Quando já tinha acabado tudo, tá bom? Quando já tinha passado tudo, já estava no final já, antes um pouco da morte de José. 50-15. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal com que lhe fizemos. Ele vai nos julgar. 16. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim dizeis a José, perdoa, pois, a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu José,
não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Sou eu que julgo? 20. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José falou, eu sou Deus? Eu julgo? Acaso estou no lugar de Deus para julgar vocês? Vocês queriam me matar? Vocês me odiavam? Vocês me trocaram por 20 moedas de prata? E vocês acham que eu sou Deus para julgar vocês? De modo algum. De modo algum. Vem cá. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu não vou julgar vocês. E a Bíblia fala que isso consolou o coração dos seus irmãos. Trouxe cura. Trouxe cura. Quando você não julga, você cura. Causa cura. Provoca cura. José estava de boa. Tranquilíssimo. Teve uma vida feliz. Porque ele não julgou. Não julgou. Outra pessoa que magoou, que também era o próximo de José. Potifar. Gênesis 39. Lembre-se que o teu próximo é aquele que está perto de você. Enquanto José estava lá com o pai dele, os próximos eram os irmãos, o pai de José. Foi vendido para o Egito, mudou os próximos. Eram outros próximos dele. E Potifar era um dos mais próximos de José. 39:7. Gênesis 39:7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, volto no 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Aí 16 agora, desce um pouquinho mais, 16. Conservou ela junto de si as vestes de José, até que Potifar tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que me trouxe veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então lhe acendeu a sua ira, e ele julgou a José e lançou José no cárcere, onde foi preso e ficou lá preso. Potifar julgou a José. José fez uma coisa boa. Ele preservou ali o negócio certo. Né? O Senhor confiou tudo na mão dele. Os próximos dele era Potifar, era a esposa. E a esposa estava ali se oferecendo para ele. E ele não julgou ela. Ele não julgou ela. Só manteve distância dela. Mas não julgou, não foi lá falar, ô Potifar, a tua esposa está fazendo isso. Ou foi lá e começou a agia normalmente com ela, ele não julgou ela. E quando aconteceu tudo e Potifar falou, então você fez isso? Você vai para a prisão. Provavelmente José falou, não, eu não fiz, e contou a versão dele. Potifar julgou, vai para a prisão, vai ser preso. E o que aconteceu na prisão? Deus abençoou José na prisão. Ao ponto que ele começou a tomar conta ali da prisão e tal. E José não julgou Potifar. Não julgou a esposa dele. Depois ele se
tornou o mais importante do Egito, só abaixo do rei. E em local nenhum fala que então José se vingou de Potifar e sua esposa e mandou eles para a prisão também. E deu risada da cara deles falando, ha, 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 agora é a vez de vocês. Não fala isso. Não fala isso. Porque José não julgou no coração dele. E Deus o abençoou por causa disso. Deus o abençoou por causa disso. Agora vamos um pouquinho mais para trás na vida de José, lá em Gênesis 35. 35:16. José ainda um rapazolinha, pequenininho, uma criança, ok? Com a mãe dele estava grávida. Olha, a mãe dele estava grávida. Ela não podia ter filho e ela teve José e agora ela estava esperando um outro filho, no Gênesis 35:16. Ela estava grávida. Então partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso, em meio de dores de parto. Disseram-lhe então a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata até Belém. O momento de alegria se tornou um momento de tristeza. Um momento que marca a vida de qualquer criança. Nasceu o meu irmão, mas porque ele nasceu, a minha mãe morreu. Nasceu o meu irmão e nunca mais eu vou ter a minha mãe do meu lado. José não julgou Benjamim. José não odiou o seu irmão. Ele não odiou a Deus por causa disso. Ele não julgou a Deus. Mas ele, pelo contrário, ele amou o irmão. Segue um pouquinho mais lá para frente. Gênesis 45, 12. 45, 12. Quando já adulto, ele se revelando para os irmãos que era ele lá no Egito. 45, 12. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para mim. Então José se lançou ao pescoço de Benjamim para enforcá-lo. Não, se lançou ao pescoço de Benjamim e chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou, e chorou, e chorou, e se quebrantou ali, porque estava revendo os irmãos Benjamim, o irmão querido, amado dele, que o nascimento dele levou a mãe de José embora. José simplesmente não julgou Benjamim, mas amou. Isso fez ele ter uma vida em paz, uma vida boa. Senão aqui ele podia muito bem ir lá e estrangular. Benjamim falou, Benjamim, agora eu posso. Agora eu vou você matou a minha mãe. Não, ele não julgou o irmão. Não julgou o irmão. A gente costuma acontecer coisas na nossa vida, acontecem circunstâncias na nossa vida que nós não gostamos. Nossa primeira ação é achar um culpado. Quem é o culpado disso? Nunca sou eu. Quem é o culpado disso? Você? Não gosto mais de você então. A culpa é tua. Você foi o culpado. Não olha mais para mim. Porque você errou. Você é o culpado. Eu julgo você. E com isso eu julgo que eu faria melhor que você nisso. Ah, faria. Ah, se fosse eu. Mas não foi, né? Mas se fosse eu ia fazer melhor. E você é o culpado. Fora. Você já não faz mais parte do meu próximo. Eu já não aceito você mais. Eu já não perdoo você
mais. E aquilo então gera mágoa no meu coração. E às vezes não tem culpado. Às vezes não tem culpado. A morte de Raquel não teve culpado. Foi um acontecimento, uma fatalidade. Infelizmente, a mãe não suportou ao parto. Benjamim teve culpa? Não, ele queria nascer, normal. Ele queria nascer. Chegou o tempo, ele falou, eu vou. Né? É o tempo, eu vou. E ele foi. Que culpa que Benjamim teve? Nenhuma. Nenhuma. E José entendeu isso. Nem tudo de ruim que acontece na tua vida tem um culpado. E antes de acusar, falar de algum culpado, veja se não é você mesmo o culpado. E se é alguém culpado, perdoa. Não julgue. Quem não erra, né? Quem não erra? Eu já errei de monte, mas de monte. Mas de monte. Errei de monte. As pessoas erram. Não julgue. Não julgue. O último ponto aqui de José. José, depois de ter passado tudo que ele passou, foi odiado pelos irmãos, perdeu a mãe logo cedo, odiado pelos irmãos, foi vendido, foi escravo, acusado, preso de novo, ficou muito tempo na prisão, ficou longe do pai. Depois de tudo isso que ele passou, ele nunca, jamais julgou a Deus. Nunca, jamais. Gênesis 50, 19. Nós já lemos isso, mas vamos ler de novo. Ele nunca, jamais pôs na conta de Deus. Gênesis 50, 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Falou, não se preocupem não. Vocês realmente me jogaram nesse desertão aqui. Vocês realmente me fizeram mal. Realmente. Vocês fizeram coisa ruim para mim. Mas sabe o que Deus fez? Ele pegou o que era ruim e fez algo maravilhoso. Ele me resgatou. Ele cuidou de mim. Ele estava comigo o tempo todo. Minha mãe faleceu cedo? Faleceu cedo. Mas Deus não se afastou de mim esse tempo todo. Vocês me odiavam? Vocês me odiavam, mas eu tinha o amor de Deus comigo o tempo todo. Eu fui caluniado? Fui, mas Deus que me julga, de verdade Ele sabia da minha inocência. Eu estava tranquilo, em paz. E se eu entendo isso, então eu não julgo. Eu não vou julgar ninguém. Porque eu entendo quem Deus é na minha vida. Então eu vivo com esse Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé.